Hoje nós vamos conhecer Mary Mallon, a mulher que ficou mais de 2 décadas de quarentena. Então pegue o seu cafezinho e vamos para a história de hoje. Em meados do século XIX, a Irlanda vivenciou uma tragédia sem precedentes. Devido a uma forte contaminação de diversas de suas plantações de batata, aliado ao contexto socioeconômico da época, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome e forçando outros milhares de irlandeses a emigrar de seu país. E é neste contexto que vamos conhecer Mary Mallon, uma jovem de 15 anos que, fugindo da fome e da pobreza, chega aos Estados Unidos em 1883. Assim como a maioria das imigrantes irlandesas, Mary Mallon começou a se manter trabalhando como empregada doméstica em Nova York. Sendo uma jovem muito observadora e esforçada, logo Mary descobriu seu grande talento como cozinheira. E rapidamente, seus pratos apetitosos ficaram conhecidos em meio à elite de Nova York. Em 1906, Charles Henry Warren, um rico banqueiro de Nova York, resolveu alugar uma mansão em Oyster Bay, na costa de Long Island, para curtir as férias com sua família. Com o intuito de deixar suas férias ainda mais agradáveis, Warren decidiu contratar a talentosa Mary Mallon como cozinheira na mansão. Tudo corria muito bem, até que 8 dias após a chegada da família na mansão, a filha de Charles, uma garotinha chamada Margaret, de apenas 9 anos, ficou gravemente doente, apresentando sintomas como vômito, diarreia e muito cansaço. Passados alguns dias, 2 de suas criadas também adoeceram, e depois sua esposa e, por fim, sua outra filha. Logo descobriu-se que 6 das 11 pessoas na casa haviam contraído febre tifoide. A febre tifoide é uma doença causada pela bactéria Salmonella enterica typhi, sendo transmitida pelo consumo de alimentos ou água contaminada pelos bacilos tifoides e é disseminada nas fezes e urina dos portadores da bactéria. Atualmente, a febre tifoide é tratada utilizando-se antibióticos. Porém, o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928 pelo médico escocês Alexander Fleming. E até que os antibióticos fossem produzidos em larga escala, a febre tifoide provocou muitas mortes ao longo da história. Sem tratamento na época, era de vital importância identificar a fonte da doença. O Sr. Thompson era o dono da casa alugada por Charles e, ao saber do ocorrido, ficou em estado de choque. Não poderia ser, a febre tifoide só ocorria em áreas pobres e não acometia os bairros e as casas dos ricos, certo? Bem, Thompson, muito preocupado com a reputação de sua propriedade e já prevendo que teria dificuldades em alugar a casa novamente, resolveu contratar George Soper, um engenheiro sanitarista com vasta experiência em casos de surto de febre tifoide. Após vários testes nos alimentos e na água da casa, nenhum resultado conclusivo sobre a fonte do problema havia sido obtido. Muito intrigado com toda essa história, Soper começou a investigar a família Warren e todos os empregados da casa. E foi aí que Soper descobriu algo muito interessante. Uma das empregadas, ou para ser mais exata, a cozinheira da casa, fazia uma deliciosa sobremesa, um sorvete de pêssegos frescos. Soper, é claro, já sabia do perigo que havia em consumir alimentos não cozidos preparados por um portador de febre tifoide. Ao expor suas suspeitas em relação a Mary, os Warren e seus empregados logo protestaram. Afinal, Mary Mallon era uma jovem, forte e saudável e que com certeza não estava contaminada. E justamente por isso que Mary havia deixado recentemente a casa, para não ser mais uma vítima da febre tifoide. Bem, Soper não estava nada convencido, então ele resolveu contatar a agência de emprego em que Mary estava cadastrada. George Soper investigou então todas as famílias para as quais Mary trabalhou desde 1897, e o que ele descobriu
foi um padrão assustador de doença e até morte. Vejamos agora o que Soper descobriu. No inverno de 1901, enquanto Mary trabalhava em uma casa de família, uma das empregadas adoeceu logo após a chegada de Mary. No verão de 1902, Mellon trabalhou em Bar Harbor, no Maine, e adivinha só, 7 das 9 pessoas que trabalharam na casa contraíram febre tifoide. Em 1904, Mary conseguiu um outro emprego, onde 4 empregados adoeceram logo após sua chegada. Em 1906, Mellon trabalhou em Oyster Bay e, como já sabemos, foi aí que nossa história começou. Infelizmente, este não foi o fim. Após sair de Oyster Bay, Mary trabalhou para outra família onde mais uma pessoa adoeceu. E em 1907, Mary trabalhou em uma casa em que 2 pessoas contraíram a febre tifoide, a camareira e a filha do senhor da casa, que infelizmente não resistiu e faleceu da doença. Agora, Soper estava convencido. Mary Mellon era a culpada e ele precisava encontrá-la urgentemente. No mesmo ano, Soper encontrou Mary com muita saúde, trabalhando para uma nova família. Ao encontrá-la trabalhando na cozinha dessa nova família, Soper logo começou a acusá-la, dizendo que por meio de suas refeições, ela estava levando doença e morte para Nova York. Mary, é claro, achou que estava diante de um louco. Afinal, ela era uma mulher saudável, como poderia ela estar disseminando alguma doença? Não bastasse todas essas acusações absurdas, Soper não pediu, mas ordenou que Mary lhe desse imediatamente amostras de sua urina, fezes e sangue. Mary não podia acreditar na ousadia daquele homem. Muito enfurecida, ela corre em direção a Soper, ameaçando espetá-lo com um garfo. Muito assustado, Soper corre da cozinha de Mary, pula um muro da casa e foge para bem longe dali. Sem conseguir lidar com Mary Mellon, George Soper resolveu informar o oficial médico do Departamento de Saúde que Mellon era uma ameaça à saúde dos cidadãos de Nova York. Para resolver o problema, o Departamento de Saúde achou por bem enviar uma mulher, no caso a doutora Baker, para solicitar a Mary as amostras de sangue, fezes e urina. Bem, a doutora Baker não teve mais sucesso do que Soper. Mary ficou furiosa e reafirmou que ela não tinha doença alguma. Sem conseguir convencê-la de nenhuma forma, a doutora Baker resolve então chamar a polícia e pediu para que levasse Mary à força para um hospital. Também não foi uma tarefa fácil para a polícia, já que Mary conseguiu fugir, tornando-se uma fugitiva por mais de 5 horas, quando, por fim, a encontraram escondida dentro de um armário. Mary foi então levada à força para o hospital Willard Parker, especializado em doenças contagiosas. Após alguns exames, Soper obteve então sua confirmação. Mary era portadora da bactéria Salmonella typhi, mesmo sem nunca ter apresentado nenhum sintoma. Mary foi então considerada a primeira portadora assintomática da bactéria Salmonella typhi nos Estados Unidos. Mary, é claro, não podia acreditar naquilo. Para ela, era tudo um complô contra uma jovem imigrante que não fazia nada além de trabalhar honestamente. Após muito protestar e implorar que a liberassem, Soper ofereceu libertá-la se ela concordasse em deixar de trabalhar como cozinheira ou removesse a sua vesícula biliar, uma vez que acreditava-se ser esse o local de sua infecção crônica. Mary não concordou com nada disso. Para ela, todas essas pessoas eram loucas. Como Mary não cooperou, eles a forçaram a entrar em quarentena no hospital Riverside para doenças transmissíveis. Após 2 anos de internação, Mary entrou com uma ação de habeas corpus, alegando não ser portadora de nenhuma doença e não sendo, portanto, um perigo para a sociedade. As autoridades concordaram em liberar Mary, desde que ela desse sua palavra que não trabalharia mais como cozinheira. E, por fim, Mary concordou. Mas a nossa história não acaba por aqui. Em 1915, um novo surto de febre tifoide voltou a assolar o estado de Nova York.
em especial uma maternidade em Manhattan. Logo, o Dr. Soper foi chamado para novamente encontrar a fonte da doença. Ao chegar ao hospital, Soper constatou que haviam mais de 20 pessoas com febre tifoide, sendo que 2 pessoas já haviam falecido da doença. Soper começou logo sua investigação e, eventualmente, ele perguntou quem era a cozinheira do hospital, e ele foi informado que se tratava de uma excelente cozinheira chamada Mary Brown. Sim, era Mary Mallon, trabalhando novamente como cozinheira e utilizando o nome falso. Além de ser novamente colocada em quarentena no hospital Riverside, Mary recebeu o infeliz apelido de Mary Tifoide, estampando várias capas de jornais, sendo alvo de piadas e aparecendo até em dicionários de medicina. Mary ficou em Riverside por mais 23 anos, onde morreu após sofrer um derrame. Mary faleceu sem nunca saber o que tinha feito de errado, afinal ela nunca conseguiu entender o que era um paciente assintomático, e ninguém se deu ao trabalho de explicá-la, nem os médicos, nem o departamento de saúde e muito menos Soper, que a via apenas como uma ameaça. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Então é isso. Até a próxima!